Oi, gente, tudo bom? Vamos falar hoje sobre rotina das férias, se dá pra manter uma rotina com as crianças nas férias. Enfim, esse é um tema que já me pediram várias vezes e eu estou vivendo isso no momento. O que eu queria dizer pra vocês? Eu tenho 7 filhos, tá? 5 deles vão pra escola, os outros 2 ficam aqui comigo em casa. E assim, eu acho que eu me comporto como qualquer mãe que tenha filhos nessa situação de ir pra escola. Chega a volta, o período da volta às aulas, eu fico extremamente empolgada. Vamos lá, volta às aulas, obviamente, né? Mas quando tá chegando o final do ano letivo, eu tô assim rezando pra começar as férias. Isso porque mandar as crianças pra escola ajuda bastante na minha rotina, das coisas que eu quero fazer, das coisas que eu preciso fazer, logicamente. Tirando o fato da escola ser importante. Mas quando tá chegando, não precisa nem ser no final do ano letivo, pode ser só no final daquele semestre. Eu já tô exausta, porque escola, são 5 crianças na escola, né? Pode ser isso também, mas assim, eu vejo isso com outras mães. A escola exige bastante da gente, óbvio, né? A rotina com criança exige bastante da gente. Então, assim, saber data de trabalho, data de prova, o dia que tem que levar cartolina, o dia que tem que entregar autorização, o trabalhinho que tem que. Trabalhinho não, o passeio que tem que pagar, ou então uma apresentação diferente. Então, é muita data. No meu caso, é muito grupo de WhatsApp, é muita mãe falando. Então, assim, no final do ano, eu tô exausta, querendo muito que comecem as férias, tá? E a minha tendência nas férias, começou as férias, é tipo assim, relaxar, porque normalmente eu acordo muito antes deles pra começar o dia, fazer lancheira e tudo mais, e eu continuo gostando de acordar antes deles, seja final de semana, seja férias, tá? Só que eu não vou acordar às 5:30 da manhã pra começar, até porque eu acabo dormindo mais tarde quando eles estão de férias. Porque eu acabo fazendo mais coisas depois que eles vão dormir, que eu não consigo fazer durante o dia, justamente por estar com eles. Isso é normal, vem se repetindo há anos. Mas assim, eu observei ao longo de várias tentativas e erros, é sobre isso que eu vou falar com vocês, que não tem como abrir mão de toda e qualquer rotina, independente de ser sábado, domingo, férias, aula, enfim. Se durante as férias não tem um mínimo de rotina, e a rotina que eu vou falar pra vocês aqui é básica, tá? Básica, assim. O dia é muito arrastado, parece que nada tá indo, rola mais estresse, rola mais briga, rola mais frustração da parte deles e da minha parte, porque eles esperam coisas de mim, eu espero coisas do meu dia, eu não espero nada deles, porque eu sei que eles têm que descansar, mas assim, eu espero o mínimo de estrutura nas coisas que eu tenho que fazer, porque né, eu tenho obrigações, eu sou adulta, tem que ter comida, tem que ter roupa lavada, tem que ter casa limpa, tem que ter fralda trocada. Então, assim, né? Lembrando que enquanto as crianças estão de férias, não necessariamente meu marido está de férias, ele normalmente está trabalhando, inclusive. Então, assim, precisa ter o mínimo de rotina, e é sobre esse mínimo de rotina que eu vou falar com vocês hoje. Bora lá. Primeiro, eu queria deixar claro aqui, pra quem não sabe, eu não sou pediatra, eu não sou pedagoga, eu sou mãe de 7 crianças, como eu falei, entre 3 meses e 14 anos, então eu tô falando aqui de experiência própria. Quando começam as férias, na verdade vocês sabem, né? Sábado, domingo não faz diferença. Não tem como você dormir o tanto que você quer. As crianças vão acordar em algum momento, e dependendo da idade, elas vão exigir cuidados, tá? Logicamente. Se fossem só os adolescentes de 13, 14 anos, ia ser muito mais tranquilo. Com criança, elas vão exigir cuidado de você. Então, assim, o que eu tô falando aqui, como eu falei antes, não é só pra organizar o dia deles, mas pra organizar o meu dia, né? Porque não é porque eles estão de férias que as minhas obrigações aqui pra fazer a casa funcionar desaparecem. Então é nessa expectativa aí dos dois lados que normalmente rola estresse. Então, coisas que eu gosto de fazer aqui nas férias: hora pra dormir e hora pra acordar. A hora pra dormir, como eu tenho crianças de idade diferentes, os adolescentes eles dormem um pouco mais tarde, e as crianças mais novas, mesmo que eu tente fazer com que elas fiquem acordadas, elas vão dormir muito mais cedo que os adolescentes. Então, assim, elas dormem mais cedo. Às vezes tem dias aí que Nina, Bento ficam enrolando pra dormir. Sim, mas não seria pra idade deles. Então, no dia seguinte eu vou acordá-los na mesma hora que eu acordaria de qualquer maneira, até pra eles irem ajeitando essa rotina ao longo das férias. Porque quando a gente fica muito solto nesse negócio de dormir e acordar, na hora de voltar às aulas é muito caótico, porque aqui eles têm que acordar muito cedo. E eles dormem cedo, querendo ou não. Porque eles ficam o dia inteiro na escola, eles estão lá de 7:30 da manhã até as 5 da tarde. Isso é muito cansativo, todos os dias. Então chegou em casa, se eu não dou banho no José e no Bento rapidinho e já dou alguma comida, se eles sentarem no sofá, eles dormem. 6:30 da tarde, 7 da noite já estão dormindo. Então é um dia muito cansativo quando eles estão em aula. Quando estão em férias, não tem essa rotina de aula, não tem essa energia gasta, então eles ficam correndo aqui pelas 4 paredes. Principalmente nesse calor, que às vezes não dá simplesmente pra sair. Inclusive, Roma tá toda em obras. Todos os parques onde a gente ia, parquinho, tá tudo fechado, então tá um pouco mais caótico do que o normal. Então, assim, esse horário de dormir, para que eles vão dormir todos os dias e acordem no dia seguinte, tem um horário limite? Vamos falar. Os mais novos nem chegam nesse horário limite, tá? Eles acordam antes, vão acordando 6:30 da manhã,
7 horas, normal. Os mais velhos, direi os adolescentes, eles vão dormir mais tarde, eles querem acordar mais tarde, até pela idade, né, que eles estão, eles têm que dormir mais, é tendência, e eu descobri não, né, percebi que do nada, o Bernardo que acordava 8 da manhã, se deixar ele vai até meio-dia, entendeu? É da adolescência. Mas mesmo assim, eles têm horário pra acordar, porque não dá pra viver, né, tipo, dormindo metade do dia, porque em algum momento, lembrando, eles vão ter que voltar a estudar. Então, ao invés de fazer uma semana de transição ali no desespero, na véspera das aulas começarem, eu gosto de manter essa organização de dormir e acordar mesmo durante as férias. Tem alguma coisa parecida com os horários da escola? Não, ninguém vai acordar às 6 da manhã. Eu tô botando aí 9h30 da manhã de limite, então tá ótimo. E os meninos aí mais velhos, eles acabam indo dormir 11h30, meia-noite, depende aí da boa vontade deles, mas eles também ficam quietos. É só que não vão fazer mais nada, né? Vão ficar no quarto até dormir. Aí é o seguinte, os mais velhos, como eu falei, eles acordam mais tarde, né? Eu acabo todo dia tendo que acordá-los, ó, vambora, vambora, vambora. Eles também são os dois que querem fazer o próprio café da manhã. Eles já não aceitam mais que eles acordem, esteja ali o café da manhã, como eu faço com as crianças pequenas, tá? Eles querem fazer o próprio café da manhã e pra mim tá ótimo. É uma coisa aí que eu acredito é que, sei lá, o Bernardo tem 14, o Tomás tem 13. Eles teoricamente serão adultos em 5, 4 anos. Eles não vão virar adultos assim que eles fizerem 18 anos. Sei lá, se eles vão ter que estudar em algum lugar diferente onde a gente esteja morando, se eles vão ter que ficar com a minha mãe, com a minha sogra. Então, assim, para eles chegarem ali a 18 anos e né, que a gente esteja certo que eles conseguem sobreviver no mundo, lava a roupa, limpa a casa, tira o lixo, cozinha, aprende a pagar conta, eles não vão aprender isso de 17 para os 18 anos, eles têm que aprender ao longo do tempo, mais fácil inclusive para eles. Então se eles querem acordar e fazer o próprio café da manhã, para mim isso não é nada, é ótimo, tá? Já queimaram panela, já quebraram ovo no chão, já fizeram, mas eles vão aprendendo. Então, eles são responsáveis pelo próprio café da manhã. Então, eles são um grupo à parte, né, pela idade deles. Os mais novos, quando eles acordam, é a hora que eu vou servir o café da manhã deles. Então, assim, eles sabem que eles vão acordar e vão tomar café da manhã. Não vão ficar enrolando pra fazer outras coisas, porque eu tenho o meu momento de fazer café da manhã, porque eu também tenho o meu momento de fazer o almoço, porque eu também tenho o meu momento de amamentar o bebezinho, porque o café da manhã também é a hora que eu paro, converso pro André. Então, ali também é estruturado, tá? Esse momento do café da manhã. Não vai um tomar café da manhã às 8, outro às 10, outro às 11, não. É tipo, os menores tomam todos juntos. Os maiores, como eu falei, eles dormem até um pouquinho mais tarde e tá tudo bem, eu acho que é muito da fase. Essa parte, tomar café da manhã tem hora, almoçar tem hora também e jantar tem hora. As 3 refeições eu coloco bem estruturadas pra ter horário pra isso, porque eu vou ter que parar pra cozinhar. E eu não quero ficar apagando fogo o dia inteiro, então eu sei que tem esses 3 horários de serem servidas essas 3 refeições, um pouco antes eu vou ter que parar e prepará-las, tá? E servir. Então isso daí ajuda mais a minha pessoa do que eles, mas eles sabem que tem horário pra isso também. Então, assim, como eles estão em casa, a tendência é comer tudo que tem na casa, abrir a geladeira de 5 em 5 minutos. E eu não tenho problema com isso, desde que isso não atrapalhe a hora das refeições, porque é justamente a hora da comida que eles realmente têm que comer, que eu tento fazer ali o mais equilibrado possível. Então eles sabem que 30 minutos, 40 minutos antes não é pra abrir a geladeira, e se eles abrirem e ficarem assistindo, eu vou falar não, ou vou brigar, dependendo da insistência deles, porque não é pra comer logo antes do almoço ou jantar. Café da manhã não acontece, mas assim, porque eles têm que comer as refeições. Então isso daí que é uma parte que às vezes gera muito estresse também durante as férias, fica ligeiramente corrigida justamente por causa dos horários. E eu não sei a idade dos filhos de vocês, das coisas que geram, assim, não sei, mais estresse durante o dia a dia, mas o que eu percebi também é que quando você tem essa pequena estrutura, hora de levantar, hora de dormir e a hora que as comidas serão servidas e também a hora que você vai sentar e dar atenção para as crianças, porque dependendo da idade, como eu falei, os adolescentes não necessariamente eles vão exigir minha atenção, tá? Eles não vão ficar assim, ai meu Deus, me dê atenção. Já os menores, eles querem ficar comigo o tempo inteiro e teoricamente dá pra ficar comigo o tempo inteiro. Só que eu tenho que fazer outras coisas, não tem como parar todos os momentos pra dar aquela atenção que às vezes eles estão querendo no momento. Sentar pra brincar, sentar pra ler um livro, sentar pra fazer alguma atividade. Então essa parte eu tento deixar meio planejada. Eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos quando eu for explicar a rotina aqui de casa. Mas assim, esse negócio de você ter uma parte do dia que você se organiza pra dar atenção de fato pra criança, isso diminui a ansiedade deles também. Porque, lógico, vai depender muito da idade, pela milésima vez. Mas assim, às vezes a criança fica numa ansiedade, numa repetição de comportamentos que são de ansiedade, que é choro, é frustração, porque não sabe que horas a mamãe, ou o papai, ou quem tá cuidando vai parar pra dar atenção, tá? Então, assim, quando você repete pela repetição ali, todo dia a gente almoça, aí depois do almoço a mamãe senta comigo pra brincar, um tempinho ali, e depois eu vou dormir. Isso aí vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Aí, pelo que eu percebi de experiência própria, é normal que a criança
pare de se comportar dessa maneira muito ansiosa, porque ela sabe que aquilo ali vai acontecer todo dia naquele horário, por menor que ela seja, tá? Isso aconteceu muito com a Rosa, porque, por exemplo, depois que o André sai pro trabalho, é a hora que ela quer ficar aqui na minha cama, que ela quer, sei lá, se eu tô vendo coisa no celular, ela vai querer ver comigo. Então, assim, eu sei que depois que o André sai, eu paro uns 30 minutinhos pra ficar com ela, até porque depois de 30 minutos, ou ela vai tirar a primeira soneca do dia, ou ela vai querer fazer outras coisas, tá bom? Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto de incluir também no dia a dia, mesmo estando de férias. A Rosa nunca tá de férias porque ela está sempre de férias. Mas esse momento que eu paro o que eu tô fazendo pra dar atenção pra eles. E por repetição, dia após dia, eles vão se sentindo mais seguros ali, tá? Naquela rotina. Então, esses comportamentos que acabam sendo muito frustrantes pra mãe, pro pai, pra quem tá cuidando e pra própria criança, acabam desaparecendo. Por experiência própria, tá? Não tô garantindo nada. Aí outra vantagem de ter uma rotina, seja de férias ou não, é estabelecer e desenvolver esses hábitos saudáveis de organização, uma rotina mais eficiente. Então, por exemplo, as crianças têm pequenas obrigações, milésima primeira vez, depende muito da idade. Os adolescentes, como eu falei, como eu espero que eles se desenvolvam em poucos anos, tá? Se eu for parar 4, 5 anos, é pouco tempo. O José já tem 5 anos, passou muito rápido. Até eles terem 18 anos, eu sei que com 18 anos eles vão ser adultos perfeitamente formados, mas dependendo da nossa situação, que a gente não sabe, não tem como prever agora, eles sim vão ter que morar em outro lugar e eu me sentirei muito melhor se eles tiverem responsabilidade suficiente para estarem morando sozinhos. Então, assim, eles vão assumindo cada vez mais responsabilidades, eles têm que arrumar o quarto dele, eles têm que dar conta. Não, eles não lavam a própria roupa, mas assim, se deixar a roupa espalhada, não necessariamente essa roupa vai ser lavada. Tem que limpar o próprio banheiro em termos de manter o banheiro limpo. Quem vai lá e faz a faxina não são eles, mas assim, um mínimo de organização. Eles que descem com lixo durante as férias e tudo mais, então eles me ajudam em certas coisas que daqui a pouco eles provavelmente vão ter que estar fazendo sozinhos, eles têm que aprender com alguém. Então, os mais velhos são assim, com os mais novos eles têm que escovar os dentes, não é nem obrigação, né? Tipo, um hábito saudável que só tem como uma criança aprender se ela aprender na infância ou pegar de alguém, ou sei lá, descobrir quando for adulto. Mas, gente, escovar os dentes, básico. Arrumar a cama depois que levantar. Aqui não é muito difícil porque é beliche, então, assim, não é, tipo, mega 70 travesseiros e edredons aqui. É só arrumar ali bonitinho. Catar bagunça, porque às vezes enquanto o café da manhã tá sendo feito, uma bagunça é feita também. Então, tem que catar essa bagunça. Depois, que é durante a manhã, explicando aqui um pouco da nossa rotina, eles ficam brincando. Aí eu vou lá e dou um pouco de atenção, eu vou lá e amamento o bebê, eu vou lá e recebo encomenda, que tá chegando aqui, né? Normalmente é quando entregam as compras. Aí eu vou na cozinha, já vou botando o negócio do café da manhã, a louça pra funcionar na máquina. Aí eu vou começando o almoço também. Então a minha manhã, esse vai e volta. Em algum momento no final da manhã, que é exatamente o que está acontecendo agora, a Rosa dorme. Quando eu sei que a Rosa dorme e o bebê é muito tranquilo até hoje, então assim, ele realmente não tem que fazer minha rotina ao redor da rotina dele, porque ele tá quase sempre dormindo, tá? Então é o momento que eu paro pra gravar vídeo, que é o momento que eu preciso ficar sozinha no quarto, em silêncio. Não necessariamente, às vezes eu tô sozinha, por isso que eu tô usando esse microfone aqui, mas agora eu estou sozinha. Então eu tenho aí uma horinha pra gravar vídeo, se necessário, porque as outras crianças ficam brincando aqui nos quartos em volta, e a Rosa tá dormindo, e o bebê tá dormindo, tá? Daqui a pouco eu vou parar isso aqui, não vou editar, não vou fazer nada, e vou lá fazer o almoço, e aí nesse momento fica todo mundo convivendo comigo. Essa rotina de férias é muito básica, como eu falei, almoço, e depois do almoço, caso eles tenham feito todas as obrigações que eu coloco na rotina, ou seja, não deixar a casa bagunçada, os brinquedos ali, cama arrumada, se eu pedir pra eles fazerem alguma coisa, eles têm que fazer, alguma coisa muito específica, assim, por favor, organiza aqueles livros ali, coisa básica, qualquer criança pequena que consegue fazer. Ou então, se eles têm dever de casa, que nas férias passam um monte de páginas de dever de casa, então tem que ter feito. A própria escola faz um cálculo, né, de fazer 2 ou 3 páginas por dia, então tem que ter feito esse dever de casa. Depois do almoço, a gente tem um momento de atividade em grupo, assim, pode ser um filme especial que eles queiram assistir, pode ser um passeio especial que a gente queira fazer, pode ser uma receita, porque assim, eu gostaria de ser do tipo de mãe que gosta que as crianças fiquem cozinhando comigo o tempo inteiro, mas por causa do tamanho da cozinha aqui é meio complicado, assim, então eu fico meio assim acuada e não consigo aproveitar tanto esse momento, então eu não consigo que seja todos os dias, tenho que me organizar mentalmente e me preparar psicologicamente para ficar com as crianças na cozinha, então tanto que quando a gente quer fazer uma coisa eu levo pra sala, até os vídeos eu gravo na sala, então a gente vai fazer uma pizza, vai fazer uma rosquinha, vai fazer cookie, sei lá, tudo é feito na sala. Então pode ser esse tipo de atividade em grupo também e todo mundo consegue participar, tá? Dos pequenininhos, lá da Rosa,
até os adolescentes. Se todo mundo tiver cumprido com as obrigações, a gente faz isso depois do almoço, né? Depois que dá uma ajeitadinha ali, dá um tempinho, então não logo depois do almoço, mas um pouco depois, ali mais pro meio da tarde. Se não tiverem feito, todo mundo se organiza para terminar ali o que tem que ser feito e depois a gente faz o que a gente previa ou não, dependendo do tempo. E pro final da tarde, banho, tá? Enquanto eu faço o jantar. E aí o jantar é servido cedo. E aí depois, dependendo da hora que a gente jantou, a gente fica mais um pouquinho juntos ou não. Eles vão dormir, dependendo do cansaço. Mas é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos. Aqui em casa funciona. Recapitulando. Tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para tomar café da manhã, almoço e jantar. Antes do jantar, tem que ter tomado banho. Durante a tarde, se eles tiverem cumprido com as obrigações da manhã, que são poucas, dependendo da idade, a gente faz alguma coisa juntos. A tendência é passar a tarde juntos. A Rosa vai tirar uma segunda soneca enquanto a gente vai fazendo isso, por exemplo. E durante a manhã fica todo mundo meio solto, mas é aquele solto assim de brincar, de ler um livro. Eu tô sempre indo e voltando entre fazer almoço, amamentar, cuidar do bebê, brincar com a Rosa. Eu tô sempre indo e voltando de um para um. Mas, como eu falei, esse mínimo de rotina, esse mínimo de estrutura garante que eu tenho, por exemplo, um tempo para gravar. Depois que eles vão dormir, que durante as férias, né, que é o tempo que eu tenho, eu vou editar. Se todo mundo estivesse na escola, na hora que a Rosa dormisse de tarde, era o tempo que eu tenho, que eu paro qualquer coisa pra editar, entendeu? Então, quando falta vídeo aqui, é porque a rotina não está funcionando, porque a realidade é essa. A gente pode se programar, a gente pode conversar com as crianças, a rotina tem que ser apresentada para as crianças, tá? Elas vão conseguir assimilar aquilo ali dependendo da idade, não tem que ser nada muito complexo, mas é conversar, reconversar e conversar. Mas tem dia que vai tudo dar errado, tá? Não tem jeito, a gente se planeja, aí alguém vai ficar doente e não vai se comportar normalmente, ou vão ficar tocando aqui o tempo inteiro. Ou a gente planejou assistir um filme de tarde e a luz acaba. Então tem dia que as coisas não vão funcionar e tá tudo bem. O importante é que a gente tenha força de vontade suficiente pra não fazer daquela falta de rotina a rotina, entendeu? Que a gente se organize pra ter o mínimo de organização todos os dias. No dia que não der, não deu. Por isso que, por exemplo, aqui fica sem vídeo, porque a minha prioridade é fazer com que as coisas funcionem dentro de casa e não necessariamente o canal do YouTube, entendeu? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui com vocês se ficou alguma dúvida ou a rotina de vocês, como é que funciona nas férias, como é que não funciona. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no final de semana.